Oi, Zhenxi! Zhang. Já faz tempo que não nos vemos. Ah, é verdade. Você estava viajando? Como você sabia? Você viajou mesmo? Conte a todo mundo sobre isso. Para onde você foi? Você foi com um grupo ou foi sozinho? Nenhum dos dois. Esta foi uma viagem super luxo. Além de eu ter acompanhamento pessoal, também havia um carro grátis que me buscava e me deixava de volta. Puxa, isso é que é serviço? Mas eu não escolhi as minhas acomodações. E onde você ficou? Onde quer que me fizessem ficar. Quartos pequenos, áreas de dormir comuns. Às vezes tive que dormir contra o banheiro. Puxa, isso é imundo. As pessoas dormem lá? Pode ser imundo, mas não é barato. Isso pode levá-lo à falência. Que grupo de viagem foi esse? Eles dão umas pulseiras de cortesia. Pulseiras. Sim, de aço. De aço. Algumas são farpadas. Algumas são... Espera aí. Você não estava viajando? Você estava preso. Todo mundo sabe que o governo chinês persegue crenças religiosas. Eles me forçaram a fazer uma viagenzinha com eles por causa da minha fé. Eles me prenderam e me colocaram na prisão. Ter fé na China não é fácil. Não é. O Partido Comunista é ateu. Desde a sua fundação, tem perseguido muitos cristãos. Claro, isso é verdade. Ei, você pode crer em Deus como um oficial do governo? O quê? Todo mundo sabe que os oficiais não podem ser religiosos. Eu creio no Senhor desde que eu era pequeno, junto com a minha avó. Desde a infância. Após virar um funcionário do governo, isso não era mais bem visto. Eles querem pegar quem crê em Deus. Isso seria um grande problema. Isso é mesmo um problema. Só acreditei em meu coração para poder ganhar a vida. Você não teve escolha? Há alguns anos, a minha esposa começou a crer em Deus Todo-Poderoso. Isso é ótimo. Em pouco tempo, ela deu testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Isso deve ser investigado. Sim, eu li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso e eu descobri que elas são a verdade. Eu determinei que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Essa é uma notícia maravilhosa. Mas isso me causou muitos problemas. É uma situação difícil. Se eu não aceitar, perderei a minha chance de salvação. Sim. Mas se aceitar, tenho medo de ser preso. Isso é mesmo um dilema. Depois de lutar com isso por semanas, finalmente eu decidi. O quê? Para proteger meu trabalho, a educação do meu filho, os bens da minha família, tudo que eu podia fazer era crer em segredo. Seguir os passos de Deus e entrar na casa dele. Eu sinto-me tão feliz. Eu estou emocionado. Mas eu não podia compartilhar isso com ninguém. O Partido Comunista Chinês recompensa as pessoas que denunciam os cristãos à polícia, levando a prisões. Não podíamos falar sobre isso descuidadamente. Eu me sentia tão sufocado. Isso é sufocante. Para resumir com o verso de uma música. Tantas vezes eu quis gritar, mas as circunstâncias não permitiram. É assim que é crer em Deus na China. Mas não importa, eu tive que pensar em algo. Sim. Copiei algumas palavras de Deus e as escondi em minha mesa no trabalho. Isso não foi uma má ideia. De manhã, antes de os outros entrarem, eu lia rapidamente. Isso é bem proativo. E escondia assim que eu ouvia a porta. Você não queria ser descoberto? Às vezes, após orar silenciosamente, eu murmurava um hino. Estou diante de Deus, de novo aqui, ver sua linda face. Estou diante de Deus de novo aqui, meu passado errante deixei para trás. Aleluia! Ficar diante de Deus é a felicidade. Verdade. Mas depois de um tempo, não consegui mais esconder. Você foi descoberto. Vi que algo não estava certo, então juntei minhas coisas e fui para casa. Você se demitiu? Demitir-me de jeito nenhum. Eu tive que tirar minhas cópias das palavras de Deus de lá. Esqueci-me dessa parte. Isso é muito mais seguro. Quando cheguei ao trabalho, no dia seguinte, nosso líder deu a todos um memorando. Eu olhei para aquilo. O que dizia? E eu fiquei furioso na hora. Ei, acalme-se. O que era? Aquele pedaço de papel. Não passava de mentiras e rumores do Partido Comunista Chinês que difamavam a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles queriam que eu assinasse. Eles queriam que você blasfemasse Deus? Exatamente. Meus colegas de trabalho, meu chefe, todos assinaram um por um. Estavam ali me olhando. Parece que todos sabiam. Espere! Seu sorriso me deixou em pânico. Não podia decepcionar todos. Você assinou? O quê?
Na Bíblia diz: alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Peguei sem dizer uma palavra e... Você rasgou? rasguei. Certo. Você precisa saber o que é certo e errado. Está certo. Logo, meu chefe veio e me chamou em seu escritório. Você crê em Deus Todo-Poderoso? Um interrogatório. Os membros do partido não podem crer em Deus. Você não sabe disso? O governo está atacando duramente essa igreja. Você não sabia? Isso não é intimidação? Xiao Zheng, você é jovem e tem futuro. Não vale a pena enfrentar o governo se crer em Deus. Seu futuro será arruinado. Você ainda tem uma chance. Desde que esteja disposto a declarar que não vai mais crer em Deus. Não será problema. Que tal ainda crer? Ainda crer? Perder o emprego seria o menor deles. Isso significaria prisão. Sua família será arrastada para isso. Pense nisso. Uma escolha entre sua fé e seu futuro. Eu estava muito agitado. Assim como eu estava entre a cruz e a espada, um hino das palavras de Deus veio à minha mente. De certo, o amor de vocês por Deus não é algo que possa ser trocado por uma refeição deliciosa. Nem por um conjunto de roupas elegantes, nem por um alto cargo com um belo rendimento, ou poderia ser trocado pelo amor que os outros nutrem por você. Der certo passar por provação, não fará o homem abandonar seu amor por Deus. Podemos perder tudo, exceto Deus. Isso mesmo. Nada pode substituir o amor de Deus. Sim. Durante os anos trabalhando dentro do sistema, eu não estava agindo como um humano. Não precisamos detalhar todas essas coisas terríveis. Claro. Fiquei diante de Deus e entendi algumas verdades através das palavras de Deus. Vi os truques de Satanás para corromper os humanos e não estava preso a isso. É uma maneira relaxante e livre de viver. Graças a Deus. Tudo isso foi amor de Deus. Sim. Achava que nunca trairia Deus, não importa o que acontecesse. Está certo. Mesmo que isso signifique prisão, seguirei a Cristo e buscarei a vida. Isso. Quando pensei em tudo isso, fiz uma declaração. E o que foi? Fama e fortuna são tão transitórias como a fumaça. Isso é ótimo. A verdade e a vida são tesouros inestimáveis. É um poema. Seguirei a Deus até o fim. Essa foi a escolha mais inteligente. Foi tudo pela graça de Deus. Depois de deixar o meu trabalho, senti-me relaxado. Isso. Tive mais tempo para apreciar as palavras de Deus e fiquei mais perto dele. Isso é chamado de perda material, mais um ganho na fé. É isso aí. Achei que praticar minha fé depois de desistir não foi tão difícil depois de tudo. Mas você nunca imaginou... A fim de prender os cristãos, o Partido Comunista Chinês monitora e escuta sobre eles, usa policiais à paisana, tem postos de vigia, fazem tudo. Verdade. Uma vez, a caminho de uma reunião, eu estava andando pela rua. O que foi? Um oficial à paisana está me seguindo. Observando você? Sim. Você precisa despistá-lo. Sim. Atravesso a Avenida Jianguomen, vou até a Estrada Huping, depois para Machangdao, a Talidao, então volto para Machangdao e eu... Ei. Você foi e voltou, é? Eu não tive escolha, tive que tomar uma rota indireta. Isso. Faça-o dar voltas. É, exatamente. Ei, ainda está atrás de mim. E o que aconteceu? Eu me virei e aumentei o passo. Atravessei a Praça do Povo e pela Avenida Beingmen, dei a volta na estrada Jiangxi e então cheguei à rua de Aweiba. Você o despistou? Sim, do contrário, eu teria me perdido. Ao crer em Deus na China, os cristãos precisam de algumas habilidades anti-espionagem Sim. e resiliência. E força física. Você tem que ser capaz de correr quando confrontado pelo perigo. Não foi fácil chegar à reunião. Os irmãos e irmãs estavam preocupados? Claro. Uma sala cheia de pessoas estava esperando, então começamos. Isso... Uma sala cheia de crentes está bem na China? Uma sala simples com cerca de 9 metros quadrados. Estávamos nos preparando para ler as palavras de Deus. E logo nós ouvimos um estrondo do lado de fora. O que era? Uns caras grandes e corpulentos quebraram a porta. Quem eram? Polícia, não se mexa, vasculhem o lugar. Em pouco tempo, todo o lugar estava destruído.
São como assaltantes entrando na sua casa. Assaltantes roubam dinheiro. Eles... Eles levam pessoas, dinheiro, tudo. Além disso, eles nos revistaram também. Droga, é só isso que tem de dinheiro? Isso não é um roubo descarado? Eles nos forçaram a ir com eles. Eu disse, nossa fé não quebra com nenhuma lei. Que base vocês têm para nos prender? Isso, que base? Na China, crer em Deus é crime. São vocês que nós queremos. Não há lei, não há justiça. Lei, justiça. Eu sou a lei. Eu determino a justiça. Leve-os embora. O Partido Comunista Chinês não tem lei nem Deus. Nenhum respeito pela lei. Eles nos levaram para um hotel. O quê? Um hotel? Era um local de interrogatório da polícia secreta. Isso é ilegal. Eu entrei e, uau, havia mais de 10 pessoas esperando. O próprio chefe do Departamento de Segurança Pública veio me interrogar. Mostraram as armas grandes. Sim. Uma operação tão grande só para questionar um cristão. Você não sabe? O quê? A essência do Partido Comunista Chinês é resistente a Deus. Pois é. Para os governos central e local, o mais importante é prender e interrogar os cristãos. É verdade. Eles não descansarão até terem erradicado todos os crentes. Com esse tipo de posição, temo que eles não parem por nada. Eu vi um policial grande e gordo vindo em minha direção. O interrogatório vai começar. Sabemos que há muito tempo você está no comando. Fale! Onde estão os fundos da sua igreja? A primeira coisa que ele queria era dinheiro. Quem são os principais líderes? Se você não falar, será o seu Que fim. tipo de tom é esse? Eu achei que apenas um Judas venderia a igreja e trairia a Deus. Isso. Não faria isso mesmo se me espancassem até a Você morte. tem a determinação de enfrentar o sofrimento. Impressionante. Se você não me contar, darei-lhe uma pequena lembrança. Mostrarei quem é o chefe. A polícia nunca diz uma única palavra honesta, mas desta vez foi verdade. Bom, então, depois disso, ele me deu uma massagem completa no corpo inteiro. O quê? Sim, ele levantou um punho e me lançou ao chão. Aí outros policiais me atacaram. Continue, fale! Houve um crack! O que foi isso? Um bastão havia quebrado. Isso é tão cruel. E então eu desmaiei ali mesmo. Depois disso, jogaram uma bacia de água fria sobre mim. Aquele bando de demônios não descansará até que matem alguém. O policial gordo e malvado com grandes orelhas viu que eu ainda não falaria. De novo. Não vai dizer nada? Acho que posso convencê-lo. Bastão de tortura, bastões elétricos, terapia de eletrochoque, ser suspenso e balançado para frente e para trás, apertar os seus dedos. Tenho todo tipo de instrumento de tortura. Isso é um inferno. Eu não acredito que não posso cuidar de você. Mas que demônio. Bom, para ser sincero, eu estava com muito medo mesmo. Qualquer um teria medo desse tipo de tortura. Eles me torturaram muito em apenas um dia. Eu não sabia se poderia viver mais alguns dias. Você orou para Deus? Eu orei bastante. E lembrei-me das palavras de Deus Todo-Poderoso. Não tema, o Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará com você. Ele os defende e ele é o escudo de vocês. Sim. As palavras de Deus dão fé e força às pessoas. Sim. Eu pensei, com Deus como meu apoio e meu companheiro, do que eu terei medo? Sim. Vou me apoiar em Deus e lutar contra Satanás. Sim. Ficarei de pé e darei testemunho, mesmo que isso signifique a morte. Não serei vencido por Satanás. Amém. E depois? Então me torturaram por mais alguns dias. Mais tortura? Eles viram que eu não iria falar, então tentaram quebrar o meu espírito. Quebrar seu espírito? Eles se revezaram. Tinham pessoas me observando noite e dia, não me permitindo dormir. Conheço bem isso. Eles querem drenar sua energia para que você não tenha controle da sua mente. Essa seria uma boa maneira de obter informações sobre a igreja. Isso é desprezível. Isso é verdade. Foram 5 dias e noites inteiros. Se não fosse pelo cuidado e proteção de Deus, eu não teria resistido. Ninguém teria sem o cuidado e a proteção de Deus. É verdade. Foi isso, não é? Foi isso? Acha que me deixariam ir tão facilmente? Vendo que eu ainda não falava, pegaram um pedaço de papel. Isso não pode ser bom. Eu olhei e era um arrependimento escrito. Arrependimento? Crer em Deus é natural e correto. O que há para se arrepender? Não podemos assinar algo assim. Não vai assinar? Se você não assinar, eu o prenderei por 8 anos, por 10 anos. Você vai morrer na prisão. Isso é perverso. E é claro,
Eu quero lembrá-lo de que, além do seu tempo de prisão, nem pense que alguém da sua família vai ter uma vida fácil. Ser cristão na China coloca mesmo você entre a cruz e a espada. Além de o Partido Comunista Chinês me torturar até a morte, também arrastariam minha família junto. Honestamente, eu estava um pouco fraco naquela época. Mas eu pensei nas palavras de Deus. Assim, durante estes últimos dias, vocês devem dar testemunhos de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o fim. E mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim vocês devem ser fiéis a Deus e ficar à mercê de Deus. Só isso é realmente amar a Deus, e apenas isso é o testemunho forte e retumbante. Amém! Você assinou? Sim. Mas você... Assinei, cumprirei meu tempo e serei devoto até o fim. Muito bem!